investidor, tudo bem? Bem-vindos à nossa última aula, aula número 8, onde daremos algumas dicas e falaremos também sobre planos de estratégia para vocês operarem no mercado de mini contrato win. Enfim, separei algumas dicas aí que a gente deve seguir para melhorar ainda mais as nossas operações, começando, é claro, pelo conhecimento. A educação do trader deve ser fundamentada pelo método de referência, ou seja, o trader deve escolher entre análise técnica e tape reading e o que aquilo funciona para ele ou não. E devem focar principalmente no conhecimento, na sua evolução. Isso é uma dica bastante importante. Para quem está iniciando, uma coisa bastante importante é que ele deve operar focado no seu objetivo e não só ganhar dinheiro. A ideia principal é tentar sempre aprender alguma coisa ao longo dos pregões. O mercado nem sempre vai estar a seu favor, então a ideia do trader é tentar minimizar ou operar o mínimo possível quando a sua estratégia não estiver funcionando e operar mais quando a sua estratégia estiver avançando. E isso é um componente bastante interessante diante dos seus estudos. Um aspecto bastante importante é que o trader, o investidor, precisa ter um tempo de tela, né? Então, mesmo com alguns aspectos que a gente já comentou de análises, falando aí de gráficos ou de tape reading, é importante o investidor se acostumar, o trader se acostumar com aquela rotina de acompanhar esses mini contratos, né? Suas oscilações, suas variações e tudo que envolve ou que move, na verdade, o preço. Um outro componente bastante importante é o controle de risco. A atenção deve ser redobrada nesse ponto. O trader deve sempre calcular os limites de prejuízo durante o dia das suas operações, ou seja, sempre usar a ferramenta do stop loss para diminuir os riscos das suas operações. É fundamental nunca deixar uma operação aberta sem o uso do stop loss. Uma das formas de começar com controle de risco é tentar simular algumas operações com as plataformas que as corretoras hoje deixam à disposição dos investidores. Lembrando também que vocês podem começar as suas operações operando com lotes mínimos, né? No caso aí do win, operando com apenas um contrato. Como falamos ao longo do curso, é sempre importante ter uma estratégia para se operar o win. Você nunca deve operar em função do achismo ou do feeling. É sempre importante você definir limites nas suas operações. Tenha também um diário de bordo, onde vocês vão anotar tudo o que aconteceu durante o dia nas suas operações, para que aqueles erros não voltem a ser repetidos e ao longo do tempo você vai maximizando e vai melhorando as suas estratégias, ok? Bom, quando falamos de disciplina, o importante é vocês sempre definirem o tamanho dos lotes operados e principalmente não se auto-sabotar, ou seja, não aumentar os lotes durante sua operação, aumentar os stop loss, isso é uma coisa bastante importante. Depois de você definir o seu nível de risco com a sua estratégia, seguir à risca o que você pré-determinou, não mudando durante a operação aberta, ok? Um componente bastante importante é a atitude na hora de se operar. Depois que você fez todo o pré-teste, os seus backtests, rodou os seus modelos, achou uma estratégia para que você opere, é muito importante você também conseguir definir dentro do seu perfil a atitude de operar realmente apertando o botão de compra ou de venda, sem que aquilo te traga algum desconforto psicológico. Então todo trader deve fazer uma autoavaliação em relação ao seu medo, à ganância, se você se comporta bem quando você aumenta os lotes, né? Desde que aquilo não te sabote, né? Então é muito importante para que você tenha continuidade nas operações de mini contrato de índice. Isso é fundamental e é uma coisa que cada um vai se conhecer e saber como agir em determinado momento. Outra coisa fundamental é que o trader de mini contrato de índice deve ter foco total naquilo, porque é um mercado onde, como já falamos, bastante volátil, onde requer uma dedicação com 100% do tempo quando estiver operando. O trader deve acompanhar o calendário econômico, por quê? O calendário econômico ele vai mostrar para você os principais indicadores e os acontecimentos que tem para aquele dia. Então, sempre tentem participar de lives que falam o que vai acontecer no mercado, orientações, panoramas principalmente, para que vocês não sejam surpreendidos durante o pregão, né? Durante o dia. E por último, é muito importante que vocês tenham acesso a uma plataforma profissional. Como mostramos nas aulas anteriores de análise técnica e tape reading, então é importante vocês terem acesso às melhores plataformas de mercado, né? E também, é claro, é uma internet bastante estável. Agora vamos às 10 dicas para você criar um plano de trade vencedor. Na primeira, é importante você ser realista em relação às suas habilidades. Ou seja, o Ibovespa, ele oscila bastante durante o dia. Então é importante você saber mensurar o quanto você pode ganhar e não correr o risco de começar ganhando durante uma operação e acabar devolvendo aquele lucro. Ou seja, estabeleça metas para você conseguir alcançar.
No número 2, é importante você ser realista em relação ao seu lado financeiro. Ou seja, você deve determinar por alguns meses o quanto você consegue perder nesse tipo de operação, né? Porque nem sempre a gente vai começar ganhando. O ideal é que a cabeça do trader no começo seja de que você está sempre aprendendo para que depois você comece realmente a lucrar nesse mercado. Neste item número 3, é importante você escolher o que operar. Os mini contratos de índice, WIN, eles têm uma volatilidade bastante grande, então o ideal é você sempre saber se aquilo faz parte do seu perfil, se você aguenta fazer operações de day trade e também assumir alguns prejuízos em determinadas operações que podem ser até consecutivos, né? O número 4 mostra que você deve definir um horário para operar. Então é sempre importante nos seus testes identificar momentos ou horários durante o pregão em que existem mais volatilidade, onde o comportamento do mini contrato é mais razoável de acordo com a sua estratégia. Um exemplo é a hora do almoço, onde entre meio-dia e 14 horas costuma ser mais fraco em relação ao volume. Este horário costuma ser operado principalmente por robôs. Então fique esperto para que você não seja constantemente violinado, ou seja, as suas operações, seus stops sejam ativados e depois o mercado volte de acordo com a sua estratégia. Neste número 5, defina qual tamanho de mão você vai operar. O que significa isso? É importante que previamente você defina quantos contratos você vai operar, né? O que é bastante recomendado é que você comece operando com um contrato até para entender um pouco a dinâmica do mercado, né? Então você vai entendendo e vai se comportando através dos ganhos e losses em relação às suas operações. Bom, neste item número 6, estabeleça metas de ganhos e limites de perda. Aqui é importante você determinar quanto você vai ganhar em cada trade ou também durante o dia e também limitar as suas perdas. Ou seja, se você operar e tiver perdas consecutivas, você deve parar naquele dia e voltar no outro dia, né? E a gente também não deve expor a nossa estratégia a um único pregão. Bom, um ponto essencial aqui é que você deve ter sempre uma meta condizente com o número de contratos que você está operando, né? Então você sempre deve determinar os seus ganhos, seus losses em relação ao tamanho, então em relação ao que você está operando, o número de contrato que você está operando, né? Para que ele também não fique muito curto, mas também não fique muito longo, onde você não vai conseguir atingir o stop gain e também muitas vezes ser estopado de uma forma muito rápida em relação ao stop loss, né? Neste número 7, determine quando você vai aumentar o tamanho da sua operação, ou da sua mão, como falamos, né? Então sempre comece com um contrato e assim você vai deixar a sua operação, suas estratégias rodarem para que também você tenha lucro, ou seja, tenha retorno em relação ao primeiro capital que você investiu, né? Quando aquele capital estiver crescendo, aí sim você vai aumentar a sua mão, vai aumentar o número de contratos operados. Uma coisa bastante importante é que mesmo que sua estratégia esteja rodando de forma eficiente, tentem não fazer aportes ainda maiores nas suas contas desde que sua estratégia já seja testada e você tenha consistência nas suas operações e já saibam, já tem um tempo de tela onde vocês já operam um mini contrato de índice e já saibam todas as variações e componentes que causam oscilações de acordo com o mini índice WIN. Neste item número 8, reforçamos aqui que você deve determinar quantas operações erradas seguidas você pode fazer. Ou seja, num dia muito ruim, você não expor totalmente o seu patrimônio, a sua estratégia com aquele tipo de variação ou oscilação do mini contrato de índice. Um aspecto também bastante relevante aqui no número 9, aqui tratamos de quantas operações você deve realizar por dia. Isso é um problema bastante frequente de quem opera diariamente, o overtrading, como é chamado, né? Que é aquela pessoa que opera compulsivamente. Então você deve sempre determinar a quantidade de operações que você vai fazer e também, como a gente já falou, determinar a meta, determinar o ganho diário daquele tipo de operação. Nesse item número 10, reforçamos aqui que você deve reservar um horário para a revisão dos seus trades. Não importa se seu dia for ruim ou for excelente, você deve sempre aprender com ele. Isso é bastante importante porque as estratégias vão evoluindo e o mercado também acaba oscilando de formas diferentes. Então é bastante importante você testar e ter constância nas suas operações. Só assim você vai avançar nesse tipo de operação, principalmente quando falamos em day trade de mini índice de contrato WIN. Chegamos então ao final do nosso curso intermediário de mini contrato de índice, o WIN. Então é isso, pessoal. Passamos aí para vocês bastantes conhecimentos em relação principalmente a essa parte teórica e também a parte prática, né, que é a parte analítica, onde falamos de análise técnica, tape reading,
os webinars aí que trouxeram bastante informações em relação aos gestores de carteira, em relação aos traders. Então é isso, galera. Nos encontramos aí no mercado e evoluam com seus aprendizados, ok? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!